Isso mesmo, Danilo. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha e lembrando também que o Ministério da Saúde não tem assim, um prazo fixo para responder a esse pedido, né, feito pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e também pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASENS, né, exatamente sobre o fim do estado de emergência causado pela Covid-19. E foi um ofício conjunto que foi enviado ao Ministério e nesse documento, tanto o CONAS quanto o CONASENS pediram mais tempo e querem que o governo dê um prazo de 90 dias para que seja concedido um período de transição antes dessa medida ser implementada. Nesse documento, os conselhos manifestam preocupação com a decisão do ministro Marcelo Queiroga em revogar a portaria, que é lá de fevereiro de 2020, que estabeleceu a emergência em saúde pública de importância nacional. As duas entidades temem que o impacto de um encerramento abrupto, que possa causar aí um risco de desassistência à população, já que existe um número considerável de atos normativos municipais e estaduais que estão respaldados na declaração de emergência do Ministério da Saúde. Quem falou com a gente foi o presidente do CONAS, o Nésio Fernandes, que defendeu que a decisão é uma conquista, né? A decisão de tirar essa emergência é uma conquista, mas que o prazo é necessário para que essas adaptações sejam feitas. É uma conquista do Sistema Único de Saúde, nós somos favoráveis a que ele seja levantado, no entanto, dentro de um mecanismo de transição de pelo menos 90 dias, que permita também um monitoramento e uma avaliação do cenário, aonde, próximo a esses 90 dias, um documento técnico do Ministério da Saúde seja apresentado confirmando as condições para o levantamento do estado de emergência. Pois é, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele deu uma coletiva sobre esse assunto ontem, né, e falou que nenhuma política pública de saúde vai ser interrompida. E também defendeu que um ato normativo, né, que vai disciplinar essa decisão vai ser editado nos próximos dias e explicou um pouquinho como é que vai ser. Esse ato normativo, ele apenas reconhece o que nós já vivemos no Brasil atualmente. Como se diz na elaboração dos atos normativos, é o fato, o valor e a norma. O fato está aí. Nós temos um cenário epidemiológico equilibrado e a norma ela tem que ser adequada para que a população brasileira tenha segurança jurídica e o nosso Brasil possa seguir o seu grande destino. Pois é, e por causa, lembrando, né, da pandemia da Covid-19, né, o Brasil decretou a emergência sanitária em fevereiro de 2020 e desde então estados e municípios editaram normas tendo como base esse decreto nacional. Entre as medidas que foram autorizadas por esse decreto estão facilitação na hora de contratar profissionais de saúde e também a compra de insumos como vacinas e medicamentos, além de permitir também o descumprimento de normas de responsabilidade fiscal por prefeitos e governadores. Tá aí, Márcio Rocha, ao vivo conosco aqui no Bastidores do Poder. Obrigado, bom trabalho, hein, Márcio? Abraço, tchau, tchau. Olha, o que esse secretário disse é coisa muito estranha, meio suspeita, né, dessa atitude do secretário de saúde. Adaptação de quê? Eu não consigo entender qual é a adaptação. Você sabe o que é? Eu vou dizer logo, né? A adaptação é o seguinte, é que qual é o grande efeito prático do fim do estado de emergência? É que simplesmente com o fim do estado de emergência cessam os pretextos, as razões para que o gestor público promova compras sempre milionárias sem licitação para a Covid-19. Vai secar a fonte, né, Cláudio? Vai secar a fonte. Aí os caras estão pedindo 90 dias. 90 dias a mais. Para quê? Para fazer mais compras? O que é isso, né? É algo que esses secretários precisavam escolher melhor. Que adaptações são essas, né? Porque, afinal de contas, o que é que nós temos neste momento, né? Nós temos os números da Covid aqui no nosso Brasil, né? No nosso país. E os números, não é, Danilo, a gente tem que reconhecer, são muito bons, né? Nós temos uma população, um número de brasileiros, né? Um percentual de brasileiros que estão imunizados, que é, por exemplo, muito maior do que o número de norte-americanos imunizados, do ponto de vista do percentual da população. Estamos falando do país mais rico, o maior produtor de vacinas do planeta, né, que são os Estados Unidos. Não apenas o maior no sentido numérico mesmo do número de vacinas produzidas, mas pela qualidade das vacinas.
é a Pfizer, é a Janssen, é a Moderna, né? Esse país não conseguiu superar o Brasil em termos de vacinação da sua população. O Brasil já vacinou quase 77% com 2 doses da sua população. Foram 476 milhões de doses aplicadas, distribuídas em todos os estados e municípios brasileiros. Quer dizer, quando a gente olha agora os números, por exemplo, da média móvel de casos, foi o mais baixo de sempre, né, o número. As pessoas continuam sendo infectadas aqui no nosso país, a gente precisa reconhecer isso, e continuam morrendo por Covid. Mas esses números, né, são muito baixos comparados àqueles que vivenciamos não faz muito tempo, com mais de 3 mil brasileiros morrendo por dia em razão da Covid, né? Então o Brasil conquistou esse status, essa condição de decretar, olha, tudo bem, estamos aqui, não vamos baixar a guarda, não vamos relaxar, não vamos dar mole ao vírus. Foi basicamente isso que disse o ministro da Saúde, né? Mas olha, emergência não precisa mais. Inclusive o próprio governo federal, a partir de agora, ele não pode mais fazer compras, né? Essas compras sempre assim, de um patamar de valor, né, muito impressionante, né? Seja para comprar materiais, equipamentos de proteção individual, como máscaras, etc., seja para comprar testes ou vacinas, os valores são extraordinariamente elevados, né? Muitos gestores sonham com essa coisa de comprar sem licitação. Será que é isso que motiva os secretários, esse Conselho de Secretários de Saúde, pedindo 90 dias a mais de emergência? Para quê? Querem comprar o quê? Querem ir às compras? Querem ir à Flórida, a Miami? Eu acho tudo muito suspeito, né? Quando eles dizem que precisam de 90 dias para se adaptar a quê mesmo? A ideia de que a pandemia está acabando, é isso? Eles estão tão encantados, ficaram tão encantados. Eu vi um dia desse nas redes sociais circulando aí o vídeo de um colega que resolveu criar um blog, um canal no YouTube sobre Covid-19. E precisa ver a cara de tristeza do cara se despedindo do blog, porque não fazia mais sentido manter lá o canal do YouTube. Ele parecia que estava, na verdade, num velório, né? Será que é isso, que é esse tipo de sentimento que tá motivando alguns secretários de saúde? Estão ali, enfim, com medo de perder os holofotes, né, garantidos pela Covid? Eu não sei o que é, mas coisa boa não é, né? Coisa boa definitivamente não é. Rede Bandeirantes de Rádio.